estamos vivendo o tempo que o apóstolo Paulo se refere na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos ao texto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, a volta do Messias, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Conforme você viu no texto, a palavra apostasia está bem destacada. E o que é apostasia? Porque o apóstolo Paulo usou esta palavra. Apostasia vem da palavra apostatar. Apostatar quer dizer, nesse sentido, nesse contexto, abandonar a fé genuína, abandonar a palavra genuína ou a palavra verdadeira de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 15, veja o que o próprio Senhor Jesus disse com relação a si próprio em referência à palavra. Acompanhe. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. Note e anote algo revelador neste versículo. Versículo 1, João capítulo 15, versículo 1. O Senhor vê a necessidade de dizer que Ele é a videira verdadeira. E por que Ele vê a necessidade de dizer isso? Porque existe a falsa. Existe a videira falsa. Existe o falso Cristo. Existe o falso evangelho. Existe falsa pregação. Existe falso conselho. Ele é muito parecido com o original, com o verdadeiro. Há muitos conselhos, muitas orientações, muitas pregações neste mundo pós-moderno que se parece muito com as pregações que Jesus fazia, que o apóstolo Paulo fazia. Por exemplo, prega-se sobre o amor hoje, não é? O Senhor pregava sobre o amor. Mas o amor que o Senhor pregava, que Paulo pregava, que a igreja primitiva pregava, não era o amor que é pregado hoje. Porque o amor que era pregado antes é o amor que repreende sim, que julga sim as pessoas no sentido de avaliar se a pessoa está procedendo corretamente e também no sentido de repreender até com severidade as pessoas que estavam em erro. Hoje, prega-se um amor que não é bíblico, um amor que não pode julgar, é a turma do não julgueis, quando a Bíblia diz sim que temos que julgar com reto juízo. Veja o versículo a seguir. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Agora entendemos com clareza o que o apóstolo Paulo quis dizer quando disse apostasia. Veja as imagens a seguir. A palavra que leva o ser humano a reconhecer os seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, como diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, foi substituída pelo gospel. A grande maioria, nem todos, mas a grande maioria das músicas gospels exalta o próprio homem e o afasta de Deus. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, a partir daí eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra.